Bom dia, gente. Tô aqui com mais um videozinho, tá? Esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho de gases e nós vamos falar também de termodinâmica, certo? É um videozinho rápido, curto, mas que a gente vai entender como funcionam essas coisas aqui sobre termodinâmica e gases perfeitos, né? Ou gases ideais. Bom, em gases nós temos a primeira lei, que é a lei de Boole e Mariotte. Essa lei diz que a temperatura aqui ela é constante. Como a temperatura é constante, nós temos aqui a equação geral dos gases. Se a gente tira a temperatura da equação, para a gente sobra quem? P1V1, P2, V2, não é isso? Então toda vez que a temperatura for constante, a gente elimina ela da fórmula. E a transformação ela é isotérmica. Aí nós temos o gráfico, esse gráficozinho aqui, ó, certo? É o gráfico da pressão pelo volume, já que a gente tirou a temperatura. Essa curvazinha aqui a gente chama de isoterma, certo? Perceba que à medida que a pressão vai aumentando, quando a pressão sobe, o volume diminui. Por quê? Porque são inversamente proporcionais. Tá, ó. A pressão 1 tá aqui, o volume 1 é maior do que o 2. A pressão 2 é maior, mas o volume 2 ali é menor. Então são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Temos esse outro gráficozinho aqui que representa aqui as isotermas. Cada isotermazinha dessa, quanto mais distante desse eixozinho aqui, ó, do ponto 00, a temperatura vai ser maior, ou seja, T2 é maior do que T1. Se tivesse outra curva aqui, T3 seria maior que T2, que seria maior do que T1. Então, quanto mais distante deste eixozinho, maior vai ser a temperatura, beleza? Segunda lei. A segunda lei é a lei de Gay-Lussac, que diz o seguinte, né? Aqui nós temos uma transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? É aquela em que a pressão é constante. Se você tira a pressão da fórmula, nós vamos ter V1, T1, V2, T2. É o que sobra para a gente aqui, ó, V1, T1, V2, T2. Lembrando que a temperatura tem sempre que estar em Kelvin. E se essa temperatura vier em Celsius, você tem que converter para Kelvin utilizando essa fórmula. Temperatura Kelvin a Celsius mais 273. É uma transformação isobárica, pressão constante. O gráfico passa a ser uma linhazinha reta. E nós temos que elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, à medida que o volume aumenta, a temperatura também vai aumentar. Certo? Isso aqui é uma função linear. Então, dá para você perceber isso tranquilamente. Então, transformação isotérmica, temperatura constante. P1, V1, P2, V2. Transformação isobárica, pressão constante. V1, T1, V2, T2. Lembrando que basta só a gente memorizar a equação geral e descobrir quem é constante. Se for a temperatura, a gente tira ela da fórmula. Se for a pressão, a gente tira ele da fórmula aqui, tá certo? A terceira lei é a lei de Charles, diz o seguinte, que aqui nesse caso o volume é constante. Então nós vamos ter uma transformação isovolumétrica. Também pode ser chamada de isocórica ou isométrica. Tanto faz. Aqui quem é constante é o volume. Então a gente vai tirar o volume da fórmula. Tirando fica P1, T1, P2, T2. É o que nós temos aqui, ó. P1, T1, P2, T2. Aqui é o gráficozinho. Esse gráficozinho da pressão pela temperatura, tá? À medida que a pressão aumenta, a temperatura também vai aumentar. E isso é uma transformação isovolumétrica, tá? Então, o assunto de gases ideais, ele se resume basicamente isso aqui pra gente. Ok, gente? É um assunto bem facilzinho. Depois disso, nós temos a termodinâmica. A termodinâmica é o estudo de quê? Nós vamos estudar as fontes de calor, as máquinas térmicas, tá certo? As máquinas refrigeradoras. Então, nós temos, primeira fórmula, trabalho. Trabalho é pressão vezes ΔV. ΔV é a variação do volume, gente. É o volume final menos o volume inicial. Esse P aqui é o P de pressão, beleza? Se você encontrar um gráfico da pressão pelo volume, se você achar a área desse gráfico, ela é numericamente igual ao trabalho, tá certo? Se ela vier na linhazinha reta, você pode usar a fórmula normal, que é essa daqui, ó. Se ela vier formando outra figura geométrica, você calcula a área. Lembre-se que se você encontrar gráficos de pressão pelo volume, onde o ciclo ele se move no sentido horário, sentido normal, o trabalho é maior que zero. Se ele se move no sentido anti-horário, o trabalho vai ser menor que zero. Por quê? Porque nesse caso, o volume final vai ser menor do que o volume inicial. Logo, multiplicado pela pressão, vai dar um trabalho negativo, resistente, né? E aqui é um trabalho positivo ao motor. Tá certo? Então é assim que a gente começa a trabalhar. Seguindo a sequência. Primeira lei de termodinâmica, Q é igual ao trabalho mais ΔU. Lembre-se que Q é a quantidade de calor. O ΔU é a variação da energia interna. E o T aqui, o tal, é o trabalho. Certo? Então quantidade de calor é igual ao trabalho mais ΔU. Tá bom? A segunda lei nós temos aqui, trabalho é igual a Q1 menos Q2. Nós temos também as fórmulas de um rendimento, que é 1 menos Q2 sobre Q1. O rendimento, que é 1, é o trabalho 1
trabalho sobre Q1 vezes 100, lembre-se que rendimento é sempre multiplicado por 100, e a potência, que é o trabalho dividido por ΔT. Se esse trabalho tiver mais de um ciclo, então você tem que pegar esse trabalho e multiplicar pelo número de ciclos, beleza? Multiplica pelo número de ciclos. Vamos lá. Quantidade de calor, trabalho e variação da energia interna. A mesma unidade de medida, tá? Usa sempre o quê? Se for calorias, mas a gente trabalha com joule. Lembre-se que uma caloria tem o quê? Ela tem 4,18 joules, não é isso? Então a gente tem que estar ligado nisso aí. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Na segunda lei nós temos Q1 e Q2. Professor, quem é Q1 e Q2? Q1 é a fonte quente, Q2 é a fonte fria da máquina, tá? Então, a fonte quente é sempre tem uma quantidade de calor maior do que a fonte fria. Então aqui nós temos Q1 menos Q2. É quando a máquina tira, certo? O calor de um canto e joga para outro, certo? Então nós temos aqui essa formulazinha aqui do trabalho. O rendimento é 1 menos Q2 sobre Q1 vezes 100. Aconselho primeiro resolver essa parte aqui, ó, e o resultado disso você multiplica por 100. A mesma coisa aqui, ó, resolve isso e multiplica por 100. Potência é trabalho sobre ΔT. Lembre-se que esse trabalho, se for uma quantidade de ciclos maior do que 1, esse trabalho aqui é multiplicado pelo número de ciclos, tá certo? E aí você resolve o que se pede na questão. Aí nós temos, baseado nisso aqui, nós temos aqui os esquemas, tá? Esse aqui eu coloquei de vermelho, que isso aqui é uma máquina térmica, certo? E aqui eu botei de azul, que é uma máquina refrigeradora. Um refrigerador. Na máquina térmica, a gente tem aqui a fonte quente, ó, certo? E tem aqui a fonte fria. E para isso aqui, a gente tem o quê? Uma realização do trabalho. Aqui você recebe trabalho para você poder tirar da fonte fria e jogar para o meio externo, que é a fonte quente. Tá certo? Então é assim que funciona a máquina térmica, é assim que funciona a máquina refrigeradora. Então cuidado, máquina térmica, a gente tem um motor de um carro, a gente tem vários exemplos que você pode trabalhar como sendo máquina térmica. Máquina refrigeradora você tem também a geladeira, dentre outros exemplos que você pode usar como máquina refrigeradora. Tem que ficar atento a isso aí. Ciclo de Carnot. Como é que funciona o ciclo de Carnot? Gente, as máquinas que trabalham no ciclo de Carnot trabalham em temperaturas diferentes, tá? Então aqui a gente tem aqui o T2, que é a temperatura da fonte fria, o T1, que é a temperatura da fonte quente. Lembre-se que T1 é sempre maior do que T2. Tá beleza? Q2 sobre Q1, a gente já sabe que é a quantidade de calor da fonte fria, a quantidade de calor da fonte quente. Lembre sempre que Q1 tem uma quantidade de calor maior do que Q2. E na máquina de Carnot a gente acha o rendimento utilizando 1 menos T2 sobre T1. Lembre-se que primeiro você vai resolver isso aqui e o resultado multiplica por 100. Óbvio que esse resultado aqui dessa resolução vai dar um número menor do que 1. Por quê? Porque quando eu multiplico por 100, eu obtenho um rendimento no máximo de 100%, quando isso aqui dá igual a 1, tá? Então, no máximo de 100%, não tem rendimento maior do que 100%. Tá beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos dar uma recapituladazinha aqui rápida. Primeiro, a gente sabe que nos gases ideais a gente tem a primeira lei, que é a transformação isotérmica, que é a lei de Boole, certo? Onde a temperatura é constante. A fórmula fica P1V1, P2V2. Lembre-se que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Temos aqui os gráficos com mais de um isoterma. Quanto mais distante a isoterma tiver do eixo 00, maior vai ser a temperatura. Segunda lei é a lei de Gay-Lussac, tá? A gente tem aqui uma transformação isobárica, quando a pressão é constante, então fica V1T1, V2T2, já que a fórmula geral é essa daqui, ó, a pressão sai da fórmula, certo? O gráfico aqui, ó, são grandezas diretamente proporcionais, quando um aumenta, a outra aumenta. Lembre-se que a temperatura é sempre em Kelvin. Lei de Charles é a mesma coisa, só que aqui o volume é constante, é uma transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica, tá? Aí fica P1T1, P2T2, já que nós tiramos quem da fórmula? O volume, tá certo? Então aqui nós temos umas grandezas, são diretamente aqui, ó, proporcionais. Então quando um aumenta, a outra aumenta. Temos aqui na termodinâmica, a primeira coisa, trabalho, pressão vezes ΔV, que é o volume final menos o inicial, tá aqui, ó. Aqui nós sabemos que o gráfico da pressão pelo volume, pela área dessa figura, ela é numericamente igual ao trabalho, tá certo? Geralmente você encontra as figuras formadas desse jeito aqui, ó, quando a curva é uma curvazinha ou uma retazinha inclinada, e aqui quando ela é na horizontal você usa a forma do trabalho. Trabalho é maior que zero quando ele gira no sentido horário, menor que zero quando gira no sentido anti-horário, porque o volume final é menor que o inicial. Primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor é igual ao trabalho mais ΔU, certo? A segunda lei da termodinâmica, aqui fonte quente, fonte fria, trabalho ΔT, é o rendimento sempre multiplicado por 100, tá? Não pode esquecer disso aqui.
E nós temos aqui, por último, aí aqui o esquema da máquina térmica, de vermelho, o esquema do refrigerador, de azul. Ciclo de Carnot, é que você sabe, né? Fonte quente, fonte fria. Aqui você tira do motor e joga para o meio externo, tá certo? Aqui com a realização do trabalho. Aqui se recebe trabalho, aí você tira da fonte fria e joga para o meio externo a fonte quente, certo? É assim que funciona cada um deles. Ciclo de Carnot, a gente sabe que trabalha em temperaturas diferentes. T2, temperatura da fonte fria. T1, temperatura da fonte quente. Q2, quantidade de calor da fonte fria. Q1, quantidade de calor da fonte quente. Lembre-se que tudo que for da fonte fria é menor do que tudo que for da fonte quente. Rendimento no ciclo de Carnot você multiplica por 100, as temperaturas aqui, ó, resolve primeiro isso, depois multiplica por 100, lembra que a temperatura sempre em Kelvin. Esse resultado no máximo que pode dar é 1, porque multiplicado por 100 vai dar um rendimento de 100%. Gente, aí eu coloquei aqui o meu Instagram, meus 2 Instagram, tá? Dá uma seguidazinha lá. Então é basicamente isso aqui que vocês estão vendo, certo? Não tem muita dificuldade, é isso aqui, tá bom? Qualquer dúvida vocês deixam aí na descrição do vídeo. Se quiser alguma resolução de alguma questão, pede aí, alguma dúvida a gente tira, tá certo? Mas basicamente é isso aí, não tem muita dificuldade nisso aqui não, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.